Eu estava na plateia quando meu filho entregou um envelope para a mãe biológica dele. Ao vivo, na frente de milhões de pessoas. Ela tinha acabado de entrar no palco chorando, chamando ele de meu filho, meu orgulho. As câmeras captaram cada lágrima. A plateia aplaudiu de pé. O apresentador sorria, emocionado com o reencontro. Todo mundo achava que ia ser um momento lindo de reconciliação. Mas eu sabia a verdade. Aquela mulher tinha abandonado o Davi quando ele tinha 5 anos. Deixou ele no meu sofá, com uma blusa velha do Homem-Aranha, e disse: "Não nasci para ser mãe." Ele mal enxergava por causa de uma doença degenerativa nos olhos. Ela não aguentou. Sumiu. Nunca mais ligou. Nunca mandou mensagem. Nunca quis saber se ele estava vivo ou morto. Fui eu quem acordei de madrugada quando ele tinha pesadelo. Fui eu quem pegou 2 ônibus todo santo dia para levar ele nas consultas do SUS. Fui eu quem segurei a mão dele quando os médicos disseram que ele ia ficar cego. Fui eu quem trabalhei como auxiliar administrativa ganhando um salário mínimo e meio para dar conta de tudo que ele precisava. Durante 12 anos ela não existiu. Até a semana passada. Davi vendeu a empresa dele. Uma startup de tecnologia que ele fundou aos 17 anos. Por $4 milhões. A notícia saiu na TV, viralizou nas redes sociais, foi parar em todo lugar. E de repente, depois de 12 anos de silêncio absoluto, minha irmã Fabiana ressuscitou. Postou foto antiga do Davi bebê. Escreveu textão emocionado. Deu entrevista chorando, dizendo que sempre acompanhou de longe, que nunca parou de amar, que era uma mãe imperfeita, mas que sempre torceu por ele. Mentira. Tudo mentira. E o pior, as pessoas acreditaram. Milhares de comentários dizendo que ela era corajosa por admitir os erros, que todo mundo merece uma segunda chance, que o amor de mãe é incondicional. Eu li aquilo e senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Quando a produção do programa entrou em contato oferecendo um reencontro surpresa ao vivo, eu disse pro Davi recusar. Falei que era armação, que ela só queria aparecer, que ia ser humilhante. Mas ele aceitou. Disse que precisava encerrar aquilo de uma vez, na frente de todo mundo. E foi exatamente isso que ele fez. No palco, Fabiana abriu um envelope tremendo. Dentro tinha uma foto. Davi com 5 anos, sozinho no sofá, esperando ela voltar. E uma frase escrita à mão. Uma frase que cortou o estúdio inteiro ao meio. Eu vi a reação dela. Vi o apresentador congelar. Vi a plateia em choque. E então Davi se levantou, caminhou até onde eu estava e me abraçou. Foi nesse momento que eu entendi. Aquilo não era sobre vingança. Era sobre verdade. Porque ser mãe não é parir, é ficar. E eu fiquei. Mas o que aconteceu depois daquele abraço, o que Fabiana fez, o que Davi decidiu, o que eu descobri sobre mim mesma, foi algo que nenhum de nós esperava. Porque tem coisas que a gente só entende quando olha para trás. E tem escolhas que definem para sempre quem a gente é. Esta é a história de como um menino que quase ninguém quis se tornou o homem que todo mundo queria conhecer. E de como eu, uma mulher simples de Campinas que só queria sobreviver, descobri que o amor verdadeiro não precisa de sangue, só precisa de coragem para ficar. O que Davi escreveu naquele envelope? O que aconteceu quando Fabiana tentou se reaproximar depois do programa? E qual foi a decisão final que mudou tudo? Esta é uma história sobre abandono, redenção e a pergunta que ninguém quer fazer. Quando o perdão é impossível, o que sobra? Acordo todo dia no mesmo horário, 5:30 da manhã. O despertador toca antes do sol nascer. E eu já sei que lá fora o céu ainda está escuro, com aquele azul profundo que vem antes da claridade. Levanto devagar, porque as costas doem um pouco, coisa da idade, e vou direto pro banheiro. A água do chuveiro demora a esquentar, então eu espero com a mão embaixo do registro, contando os segundos, até sentir o morno subindo pelos dedos. Meu nome é Mariluce, tenho 52 anos e moro num apartamento de 2 quartos no Jardim Campos Elíseos,
em Campinas. É um bairro simples, daqueles onde todo mundo se conhece. A Dona Maria do 302 sempre está varrendo a calçada quando eu saio. E o seu Joaquim da padaria me cumprimenta pelo nome quando passo para comprar pão. As paredes do prédio são finas. Eu ouço a televisão do vizinho de cima. Ouço a criança do lado chorando de madrugada. Ouço a vida acontecendo ao redor. Mas aprendi a gostar disso. É reconfortante saber que tem gente perto, mesmo quando a gente tá sozinha. Coloco a roupa do trabalho. Calça preta, blusa branca, sapato sem salto. Sempre a mesma coisa. Trabalho como auxiliar administrativa numa distribuidora de alimentos no centro. É um lugar grande, cheio de caixas empilhadas, cheiro de papelão e café velho. Fico na parte de controle de estoque, digitando nota fiscal, conferindo pedido, atendendo o telefone. Não é o emprego dos sonhos, mas paga as contas. E mais importante, me deu estrutura para criar o Davi. Ele tá dormindo ainda. O quarto dele é pequeno, mas a gente organizou do jeito que ele precisa. Tudo tem um lugar fixo. A cama encostada na parede, a escrivaninha do lado da janela, a estante de livros em braille logo na entrada. Ele memorizou cada centímetro desse espaço. Não tropeça, não esbarra. Se movimenta com uma precisão que me impressiona até hoje. Às vezes eu fico olhando ele andar pela casa e penso em como é injusto. Um menino tão esperto, tão cheio de vida, com uma visão que mal alcança vultos. Preparo o café na cozinha. Pão com margarina, café coado na hora. Gosto do cheiro. É uma das coisas que me acorda de verdade. Sento na mesinha de fórmica, a mesma que trouxe da casa da minha mãe quando ela faleceu. E como devagar, olhando pela janela. Dá pra ver o pátio interno do prédio. Tem uma árvore no meio. Um ipê que floresce amarelo em setembro. Agora, no começo de março, as folhas tão verdes, cheias. Eu gosto de observar. Me acalma. Termino rápido. Lavo a louça. Deixo o café pronto pro Davi. E saio. 2 ônibus. O primeiro passa às 6h15. E eu sempre pego no ponto da avenida. Uns 5 minutos de caminhada. O segundo é o que me deixa no centro, perto do trabalho. No total, levo quase 1h30. Às vezes penso em quanto tempo da minha vida eu já passei dentro de ônibus. Mas não adianta reclamar. É o que tem. O trajeto é sempre o mesmo. Vejo as mesmas pessoas. A moça que desce no terminal mercado, sempre com fone de ouvido. O senhor de boné que lê jornal esportivo. A mulher que vende bala no sinal da Orozimbo Maia. Campinas acorda devagar. O trânsito vai engrossando conforme o sol sobe. E a cidade vai ganhando cor. Prédios velhos misturados com construção nova. Gente correndo para todo lado. Buzina. Vendedor ambulante. Cheiro de pão na chapa. É caótico, mas é meu. Eu nasci aqui. Conheço cada esquina. Chego no trabalho às 8 em ponto. O senhor Geraldo, meu chefe, já tá lá. Ele é sério, mas justo. Nunca me tratou mal. Sabe da minha história com o Davi e sempre foi compreensivo quando eu precisei faltar por causa de consulta ou reunião na escola. Tem gente que reclama dele, diz que é grosso, mas eu nunca tive problema. Acho que respeito se conquista com trabalho. E eu sempre fui pontual. Sempre entreguei o que precisava. Amanhã passa devagar. Telefone tocando, gente pedindo orçamento, fornecedor atrasado. Eu anoto tudo. Organizo planilha, respondo e-mail. Não é um trabalho que exige criatividade, mas exige atenção. E eu sou boa nisso. Sempre fui detalhista. Aprendi com a minha mãe, que era costureira. Ela dizia que todo trabalho tem dignidade, desde que seja feito com capricho. Levo isso comigo. Na hora do almoço, desço pro refeitório. Tem marmitex ali perto, R$2,50 o prato feito. Arroz, feijão, bife, salada. Como sozinha, sentada num banco de plástico, olhando a rua. Campinas, no meio-dia, é barulhenta. Moto acelerando, gente gritando. Rádio ligado na loja de som em frente. Mas eu não me importo. Gosto de observar o movimento. Me faz sentir viva. Volto pro trabalho. A tarde é mais calma.
O Geraldo sai pra reunião e eu fico sozinha no escritório, digitando nota. Tem hora que a mente vaga. Penso no Davi. Será que ele almoçou? Será que tá estudando? Ele tem 17 anos agora, mas eu ainda me preocupo como se tivesse 5. Acho que é coisa de mãe. Mesmo não sendo mãe biológica, é o que eu sou. Saio às 6. A volta é mais cansativa porque o ônibus vem cheio. Fico em pé, segurando na barra, balançando conforme o motorista freia e acelera. Tem dias que chego em casa com as pernas doendo. Mas não reclamo. Muita gente tá pior. Quando abro a porta do apartamento, o Davi já tá lá. Ele sempre me cumprimenta do mesmo jeito. E aí, tia? Como foi o dia? Tia? Ele sempre me chamou assim. Mesmo eu sendo a única mãe que ele conhece de verdade, ele insiste no tia. Eu já tentei conversar sobre isso, mas ele diz que gosta, que soa carinhoso. Então deixei quieto. No fundo não importa o nome. Importa o que a gente é, um pro outro. Cansativo, mas foi. E você? Comeu direito? Comi. Esquentei a marmita que você deixou. Ele tá sentado na sala, no sofá, com o notebook no colo. Sempre com o notebook. Desde que ganhou esse computador há 7 anos, ele não larga. É um modelo velho, doação de uma ONG que trabalha com inclusão. Mas funciona. E pro Davi, funciona é o que importa. Vou pro quarto trocar de roupa. Coloco uma calça de moletom e uma blusa larga, confortável. Quando volto pra sala, ele tá digitando rápido. Eu ouço o leitor de tela, aquela voz robótica que lê tudo que tá na tela. No começo achava irritante. Agora, é como se fosse parte da casa. Tá trabalhando em quê? Pergunto, sentando ao lado dele. No projeto. Tô ajustando uns detalhes do código. O projeto. Ele fala disso há meses. É uma startup que ele montou com 2 amigos da internet. Gente que ele conheceu em fórum de programação. Chama Vision Tech e é voltada para acessibilidade digital. Eu não entendo muito bem como funciona, mas ele explica que é um software que ajuda pessoas cegas a navegar na internet de um jeito mais fácil. Eles já têm até uns clientes, algumas escolas e empresas pequenas que compraram a licença. E tá dando certo? Tá. A gente fechou mais 2 contratos essa semana. Ele fala com uma empolgação contida. Davi sempre foi assim. Não é de gritar, de comemorar alto. Mas eu vejo no jeito que ele sorri, no tom de voz, que tá feliz. E isso me basta. Levanto e vou pra cozinha preparar o jantar. Arroz, feijão, ovo frito. Simples, mas é o que tem. Davi me acompanha, sentando na mesinha enquanto eu cozinho. A gente conversa sobre o dia, sobre as coisas pequenas. Ele conta que teve reunião online com os sócios, que falaram sobre expandir o negócio. Eu ouço, assentindo, mesmo sem entender metade do vocabulário que ele usa. Startup, investidor anjo, pitch, rodada de investimento. São palavras que não fazem parte do meu mundo, mas fazem parte do dele. E eu tento acompanhar. Jantamos juntos. Sempre jantamos juntos. É uma regra não dita da casa. Não importa o quanto o dia tenha sido corrido. A gente senta, come e conversa. Aprendi isso com a minha mãe. Ela dizia que a mesa é um lugar sagrado, onde a família se reconecta. E mesmo sendo só nós 2, eu faço questão de manter isso. Depois do jantar, Davi volta pro computador e eu ligo a TV. Assisto novela. Não sou fanática, mas gosto de acompanhar as histórias. É um jeito de desligar a cabeça. Às vezes ele comenta algo que está acontecendo na tela, mesmo sem ver direito. Ele ouve os diálogos, reconhece as vozes, acompanha a trama. Eu sempre me impressiono com isso. Por volta das 10, vou dormir. Davi fica acordado até mais tarde, sempre trabalhando. Eu já tentei convencer ele a descansar mais, mas ele diz que é quando rende melhor. À noite, quando tá tudo quieto. Então deixo. Só peço pra ele não exagerar. Deito na cama, puxo a coberta e olho pro teto. Penso em como a vida mudou. Há 12 anos eu era só Mariluce. Trabalhava, pagava conta
Ia na casa da minha mãe no fim de semana, vivia uma rotina sem grande propósito. E aí veio o Davi, e tudo ganhou sentido. Eu me lembro do dia que a Fabiana apareceu aqui, minha irmã. A gente nunca foi muito próxima. Ela sempre foi mais solta, mais irrequieta. Eu era a certinha, a responsável. Fabiana engravidou cedo, aos 21, de um namorado que sumiu assim que soube da gravidez. Ela criou o Davi sozinha nos primeiros anos, mas nunca aceitou as limitações dele. Desde bebê, os médicos desconfiavam que algo não estava certo com a visão. Com 3 anos veio o diagnóstico: retinose pigmentar, degenerativa, sem cura. Fabiana entrou em colapso. Não conseguia lidar. Não levava nas consultas, não fazia as terapias, não aceitava. Dizia que a vida dela tinha acabado, que ela não ia passar a juventude inteira cuidando de um filho doente. Eu tentei ajudar, mas ela não ouvia. E então, numa tarde de sábado, ela apareceu na minha porta. Davi estava ao lado dela, 5 anos, magrinho com aquela blusa do Homem-Aranha que ele adorava, mesmo já estando pequena. Ele olhava para o chão, quieto. Fabiana entrou, sentou no sofá e disse: "Não aguento mais. Não nasci para ser mãe." Eu fiquei sem reação. Achei que fosse só um desabafo, que ela ia embora e voltaria no dia seguinte, como sempre fazia quando brigava com alguém. Mas não. Ela levantou, beijou a testa do Davi e saiu. Não disse para onde ia, não deixou o telefone, não deixou nada. Só saiu. Davi ficou ali parado na sala. Eu sentei ao lado dele e segurei a mão dele. Ele não chorou. Só perguntou: "Tia, a mamãe vai voltar?" Eu não soube o que responder. Então menti. "Vai, amor. Ela só precisa de um tempo." Mas ela não voltou. Não naquele dia, não no outro, não no mês seguinte. Fabiana sumiu. Mandou uma mensagem 2 meses depois, dizendo que tinha ido para São Paulo, que estava recomeçando a vida, que não dava conta de ser mãe. Pediu para eu cuidar do Davi. Não como um favor temporário, como algo definitivo. Eu podia ter dito não. Podia ter chamado o conselho tutelar. Podia ter procurado o pai. Podia ter entregado para adoção. Mas quando olhei para o Davi, sentado no sofá da sala, brincando com um carrinho de plástico, eu soube que não ia fazer nada disso. Ele era meu sobrinho, minha responsabilidade, minha escolha. Os primeiros meses foram um caos. Eu não sabia nada sobre cuidar de criança, muito menos de uma criança com deficiência visual. Tive que correr atrás de tudo: escola especial, médico, terapeuta, assistente social. O SUS ajudou bastante. Tem gente que reclama do sistema público, mas eu sou grata. Foi onde consegui o acompanhamento que ele precisava, mesmo que tivesse que esperar meses por consulta. A primeira vez que levei o Davi no oftalmologista, depois que a Fabiana foi embora, foi um choque. O médico explicou com uma paciência enorme como a doença funcionava. Disse que a visão do Davi ia piorar com o tempo, que ele já enxergava muito pouco e que provavelmente ficaria cego completamente na vida adulta. Eu segurei a mão dele durante toda a consulta e tentei não chorar. Mas à noite, sozinha no quarto, desabei. Não porque eu sentia pena, mas porque eu tinha medo. Medo de não dar conta, medo de falhar com ele, medo de que, no fim, eu não fosse suficiente. Mas fui. Dia após dia, fui. Adaptamos a casa. Coloquei etiquetas em braille nas portas. Organizei tudo de um jeito que ele pudesse memorizar. Ensinei ele a andar pela casa sem esbarrar, a encontrar as coisas pelo tato, a usar a bengala quando saía na rua. Foi um processo lento, cheio de frustração. Teve dia que ele chorou porque não conseguia fazer algo que as outras crianças faziam. Teve dia que eu chorei junto, mas teve dia bom também. O dia que ele aprendeu a ler em braille. O dia que ele atravessou a rua sozinho pela primeira vez. O dia que ele ganhou o computador e descobriu que podia fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Davi sempre foi curioso. Mesmo com a visão limitada, ele queria saber de tudo.
Como as coisas funcionavam. Por que o céu era azul? Por que o ônibus fazia barulho quando freava? Eu respondia o que sabia e inventava o que não sabia. E ele aceitava, satisfeito. Até o dia que ele descobriu a internet. Foi uma revolução. De repente, ele tinha acesso a um mundo inteiro. Baixou programas de leitura de tela, entrou em fóruns, conheceu gente do mundo todo que também tinha deficiência visual. Aprendeu a programar sozinho, vendo tutoriais em vídeo e ouvindo as explicações. Eu não entendia nada, mas via o quanto aquilo era importante para ele. Então, apoiei. Sempre apoiei. Quando ele fez 15 anos, falou pela primeira vez sobre montar uma empresa. Eu achei que era coisa de adolescente, aquele tipo de sonho que a gente tem e depois esquece. Mas ele levou a sério. Passou meses estudando, planejando, conversando com gente que entendia do assunto. E então, com 17 anos, fundou a Vision Tech. Não vou mentir, eu tinha medo. Medo que ele se frustrasse, que não desse certo, que ele perdesse tempo e energia numa coisa que não ia pra frente. Mas ele insistiu, e eu, como sempre, apoiei. O começo foi difícil. Eles não tinham dinheiro, trabalhavam de casa, faziam tudo na raça. Mas aos poucos, o negócio foi crescendo. Conseguiram investimento de uma aceleradora, contrataram gente, fecharam contratos. E o Davi, meu menino que eu carregava no colo para atravessar a rua, virou CEO de uma startup. Às vezes eu olho para ele e não acredito. Não no sentido de duvidar, mas no sentido de me impressionar. Como ele conseguiu chegar tão longe? Como ele transformou uma limitação em força? Eu não sei. Só sei que me orgulho. Mais do que palavras conseguem expressar. Fecho os olhos e deixo o sono vir. Amanhã é mais um dia. Mais um despertador às 5:30. Mais um ônibus lotado. Mais um prato de arroz e feijão. Mas não me importo, porque no fim do dia, eu volto para casa e encontro o Davi aqui. E isso por si só já vale tudo. Foi numa quarta-feira que tudo mudou. Eu estava no trabalho conferindo uma planilha de estoque quando o celular vibrou. Era uma mensagem do Davi. Só 3 palavras. Tia, liga para mim. O coração apertou na hora. Ele nunca pede para eu ligar durante o expediente. Sabe que eu tô ocupada, que o Geraldo não gosta de funcionário no telefone. Então, quando ele manda uma mensagem assim, é porque é importante. Pedi licença, saí pro corredor e liguei. Ele atendeu no primeiro toque. Tia, aconteceu uma coisa. A voz dele estava diferente. Não era preocupação. Era uma mistura de nervosismo e empolgação. Eu respirei fundo. Fala, filho. Tá tudo bem? Tá sim. É que a gente recebeu uma proposta para vender a empresa. Eu fiquei alguns segundos em silêncio, processando. Vender a empresa. A Vision Tech. O projeto que ele construiu do zero, que era praticamente a vida dele nos últimos 3 anos. Vender? Mas por quê? É uma empresa grande, de tecnologia. Eles querem comprar a gente e integrar nosso software na plataforma deles. É uma proposta boa, tia. Muito boa. Quanto boa? Ele hesitou. Eu ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha. 4 milhões de dólares. Eu tive que encostar na parede. 4 milhões. Dólares. Eu nem conseguia imaginar quanto era isso em reais. Era mais dinheiro do que eu ia ganhar na vida inteira. Mais do que eu conseguia visualizar. Davi, você tá falando sério? Tô. Eles mandaram a proposta ontem. Eu conversei com os sócios, com nosso advogado. É real, tia. É real. Fechei os olhos. Senti as pernas bambas. Ali naquele corredor gelado da distribuidora, com cheiro de papelão e café velho, eu percebi que a vida do meu menino tinha mudado para sempre. E junto, a minha também. E você quer vender? Eu acho que sim. A gente já fez o que podia fazer com a Vision Tech. Agora ela precisa de estrutura maior para crescer de verdade. E eu tenho outros projetos em mente. Outras ideias. Ele falava com uma convicção que eu raramente ouvia. Davi sempre foi decidido, mas havia algo diferente agora. Uma maturidade,
Uma certeza. Então vende, filho. Se é isso que você quer, vende. Tem certeza? Tenho. Você sempre soube o que estava fazendo. Eu confio em você. Ouvi ele suspirar do outro lado. Um suspiro de alívio. Obrigado, tia. Eu te amo. Eu também te amo. Desliguei o telefone e fiquei ali, parada, tentando processar. Voltei pro escritório meio atordoada. O Geraldo perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que era só uma notícia da família. Ele assentiu e voltou a trabalhar. Eu fiquei ali, na frente do computador, olhando para a tela sem ver nada. 4 milhões de dólares. Meu Deus! As semanas seguintes foram uma correria. Advogados, reuniões, papelada. Davi passava o dia inteiro resolvendo detalhes da venda. Eu acompanhava de longe, tentando entender o que estava acontecendo, mas era tudo muito rápido, muito técnico. Ele explicava com paciência, mas eu me sentia perdida. Aquele não era o meu mundo. O que eu fazia era o que sempre fiz: estar presente, preparar a comida, lavar a roupa, perguntar se ele estava bem. As coisas simples, as coisas que importam. Teve uma noite que ele chegou em casa mais cansado que o normal. Sentou no sofá, tirou os óculos escuros que usava para proteger os olhos da claridade e ficou ali, quieto. Eu sentei do lado dele. Tá preocupado? Não é preocupação. É estranho. Sabe? A gente construiu isso do zero. E agora vai ser de outra pessoa. Mas você disse que era a decisão certa. É, eu sei que é. Mas ainda é esquisito. Peguei a mão dele. Ela estava fria. Davi, você tem 17 anos. Construiu uma empresa do nada. Vendeu por milhões de dólares. Eu não sei se você se dá conta do tamanho disso. Do quanto você é incrível. Ele sorriu. Aquele sorriso tímido que ele sempre teve desde criança. Eu não fiz sozinho. Você estava aqui. Sempre. Eu só fiz o básico. O resto foi tudo você. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, em silêncio, ouvindo no barulho da TV do vizinho de cima. Era um momento simples, mas eu sabia que ia guardar para sempre. A venda foi oficializada no começo de outubro. Saiu nos jornais, nas redes sociais, em sites de tecnologia. Jovem empreendedor cego vende startup por milhões. Foi assustador ver a história do Davi se espalhar desse jeito. De repente, todo mundo queria saber dele. Jornalista pedindo entrevista, gente mandando mensagem, ofertas de parceria. Ele ficou famoso da noite pro dia. No começo, ele não sabia lidar com isso. É tímido, sempre foi. Não gosta de holofote. Mas os sócios convenceram ele a aceitar algumas entrevistas. Disseram que era bom para a imagem da empresa, para a história de inclusão. Ele topou, mas com uma condição. Não ia falar da Fabiana. Eu entendi. Não era raiva. Era dor. Ele nunca superou o abandono dela. Nunca falava sobre isso. Mas eu sabia. Via nos silêncios, nas datas que ele fingia esquecer, no jeito que ele desviava o assunto quando alguém perguntava da mãe. A primeira entrevista foi para um site de empreendedorismo. Depois, um podcast sobre inovação. E então veio o convite que mudou tudo. Um programa de TV. Era um programa grande, de rede nacional. O apresentador famoso, carismático, queria contar a história do Davi. O jovem que transformou a deficiência em oportunidade. Davi hesitou. Disse que não gostava da ideia de virar exemplo de superação. Mas eu incentivei. Disse que a história dele podia inspirar outras pessoas, outras crianças que estavam passando pelo que ele passou. Ele aceitou. A gravação foi marcada para uma quinta-feira, no fim de novembro. Eu ia junto. Não como entrevistada, mas como acompanhante. Ia ficar na plateia, assistindo. O pessoal da produção foi super atencioso. Mandou o carro buscar a gente. Preparou tudo. Era um mundo completamente diferente do nosso. Luzes, câmeras, maquiagem. Eu me sentia deslocada. Mas o Davi estava tranquilo, confiante. Antes de começar, a produtora veio falar comigo. Dona Marilúcia, a gente gostaria de fazer uma surpresa durante o programa.
Trazer alguém importante para a história do Davi. Eu franzi a testa. Quem? A mãe dele, Fabiana. O mundo parou. Eu olhei para ela sem conseguir processar o que tinha ouvido. A Fabiana? Isso! Ela entrou em contato com a produção depois que viu a notícia da venda. Disse que gostaria de participar, de reencontrar o filho. A gente achou que seria um momento bonito. Bonito! Eu tive que me controlar para não gritar. Respirei fundo, contando até 10. O Davi sabe disso? Não, é uma surpresa. Então não vai rolar. Ela piscou, confusa. Como assim? Essa mulher abandonou o menino quando ele tinha 5 anos. Sumiu. Não mandou mensagem. Não ligou. Não quis saber se ele estava vivo ou morto. E agora, 12 anos depois, porque ele ficou rico, ela quer aparecer? De surpresa? Na frente de câmera? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. A produtora deu um passo para trás. A gente achou que seria emocionante. Emocionante para quem? Para a audiência? Porque pro Davi vai ser um choque. E não do tipo bom. Ela ficou sem saber o que dizer. Eu cruzei os braços. Se vocês colocarem ela ali sem avisar, eu tiro meu sobrinho do palco na hora. Entendeu? Ela assentiu, nervosa, e saiu. Eu fiquei ali, tremendo. Não de medo, de raiva. Como a Fabiana tinha coragem? Como ela conseguia aparecer agora, depois de tanto tempo, como se nada tivesse acontecido? Respirei fundo. Fui até o camarim onde o Davi estava esperando. Ele estava sentado, mexendo no celular, o leitor de tela ligado. Ouvi a voz robótica lendo as notificações. Sentei ao lado dele. Davi, preciso te contar uma coisa. Ele desligou o celular e virou o rosto na minha direção. Fala, tia. A produção do programa entrou em contato com a Fabiana. Ela quer participar. Silêncio. Um silêncio pesado. Denso. Eu vi a mandíbula dele travar. Participar como? Eles queriam fazer uma surpresa. Trazer ela no meio da entrevista. Eu disse que não. Ele ficou quieto por um tempo. Eu esperei. Conheci o suficiente dele para saber que ele estava processando. E se eu quiser? Eu não esperava por isso. Quiser o quê? Falar com ela. Aqui. Na frente de todo mundo. Davi. Tia, ela sumiu faz 12 anos. E agora volta porque eu vendi uma empresa. Porque eu tenho dinheiro. Acha que eu não sei o que ela quer? A voz dele estava calma. Fria. Não era raiva. Era algo pior. Era decepção cristalizada. Então por que você quer ver ela? Porque eu preciso encerrar isso. Preciso olhar para ela e dizer tudo o que eu nunca disse. E se vai ser na frente de câmera, melhor ainda. Porque aí todo mundo vai saber quem ela realmente é. Eu segurei a mão dele. Tem certeza? Tenho. Voltei para a produção e avisei que ele aceitava o encontro. A produtora ficou radiante, falando que ia ser o momento mais emocionante da temporada. Eu não disse nada. Só voltei para a plateia e sentei na primeira fileira, de onde eu podia ver tudo. O programa começou. O apresentador entrou, carismático como sempre, arrancando risadas da plateia. Falou sobre empreendedorismo, sobre superação, sobre inovação. E então chamou o Davi. Ele entrou no palco com a bengala, andando firme. A plateia aplaudiu. Ele sentou e o apresentador começou a entrevista. Davi, para quem ainda não conhece sua história, conta pra gente. Como começou a Vision Tech? Ele contou. Com calma, com clareza. Falou sobre a deficiência visual, sobre as dificuldades de navegar na internet, sobre a ideia de criar algo que ajudasse outras pessoas. Falou sobre os sócios, sobre os primeiros contratos, sobre o crescimento da empresa. A plateia ouvia, atenta, emocionada. E agora você vendeu a empresa por uma quantia milionária. Como se sente? Aliviado, orgulhoso e grato. Grato a quem? Ele virou o rosto na direção da plateia. Na minha direção. A minha tia, a Mariluce. Ela me criou. Me deu tudo o que eu precisava. E nunca pediu nada em troca. Eu senti os olhos arderem. A câmera focou em mim. E eu vi meu rosto no telão.
Parecia tão fora de lugar ali, no meio daquele estúdio cheio de luz. Mas o Davi estava falando de mim, e eu não conseguia desviar o olhar. O apresentador sorriu. E sua mãe, Davi? Ela tá aqui hoje? Silêncio. Eu vi o Davi respirar fundo. Ela não me criou. Mas se você quiser, pode trazer ela aqui. A plateia murmurou. O apresentador olhou para os lados, confuso. A produção deve ter dado o sinal, porque ele assentiu e disse: Na verdade, Davi, nós temos uma surpresa para você. E então a Fabiana entrou. Eu a reconheci na hora. Mesmo depois de 12 anos. Ela estava mais velha, mais magra, mas era ela. Cabelo liso, maquiagem impecável, roupa bonita. Ela entrou chorando com a mão na boca, como se estivesse genuinamente emocionada. A plateia aplaudiu. O apresentador se levantou, abraçou ela, conduziu ela até o palco. Fabiana olhou para o Davi e eu vi a lágrima escorrer. Vi ela se aproximar, abrir os braços. Meu filho. Davi não se mexeu. Ficou sentado, imóvel. A Fabiana hesitou, deixou os braços caírem e sentou na cadeira ao lado dele. Davi, eu sei que eu errei. Sei que abandonei você. Mas eu era muito nova, muito perdida. Não sabia o que fazer. E agora, vendo você aqui, vendo tudo que você conquistou, eu só queria pedir perdão e dizer que eu sempre te amei. Sempre. Ela chorava. Chorava de verdade ou fingia muito bem. A plateia estava em silêncio. O apresentador também. Todo mundo esperando a reação do Davi. Ele ficou quieto por um tempo. E então, devagar, tirou um envelope do bolso do paletó. Eu trouxe uma coisa para você. Estendeu o envelope para ela. Fabiana pegou, tremendo. Abriu. Tirou uma foto de dentro. Eu sabia qual foto era. Porque eu tinha tirado. Era o Davi com 5 anos, sozinho no sofá da minha sala. Blusa do Homem-Aranha. Olhando para frente, sem foco, porque ele mal enxergava. Esperando. Fabiana olhou para a foto e desabou. As lágrimas vinham em jorros agora. Ela cobriu o rosto com a mão, soluçando. Davi esperou. E então, com a voz calma, disse: Você disse que não nasceu para ser mãe. E você estava certa. Porque ser mãe não é só parir, é ficar. É acordar de madrugada quando a criança tem pesadelo. É pegar 2 ônibus para levar no médico. É segurar a mão quando ela tem medo. É abrir mão dos seus sonhos para os sonhos dela virarem realidade. E você nunca fez nada disso. A plateia estava em choque. Eu vi gente com a mão na boca. Vi gente chorando. Eu não preciso do seu perdão. Eu nem preciso que você some de novo. Eu só preciso que você entenda uma coisa. Você não é minha mãe. Você nunca foi. Minha mãe tá ali. Ele apontou para mim. A câmera focou no meu rosto de novo. E eu não segurei. Chorei. Chorei de uma forma que eu nunca tinha chorado em público. Porque 12 anos de cansaço, de medo, de luta subiram de uma vez. Davi se levantou. Andou até a beira do palco. E desceu os 3 degraus com a bengala firme. Caminhou até onde eu estava. E eu me levantei. Ele me abraçou, forte, e sussurrou no meu ouvido: Obrigado por ter ficado. A plateia explodiu. Aplausos, gritos, gente em pé. Mas eu não ouvia nada. Só sentia o abraço do meu filho. Porque era isso que ele era. Meu filho. No palco, Fabiana Satsa ainda estava sentada, segurando a foto, chorando. O apresentador tentava contornar a situação, mas não tinha o que fazer. Davi tinha dito tudo o que precisava ser dito. E eu, pela primeira vez em 12 anos, senti que tinha valido a pena. Cada madrugada sem dormir, cada consulta, cada dúvida, tudo tinha valido a pena. Saímos do estúdio em silêncio. O carro que a produção tinha mandado nos esperava na porta. Mas eu disse que a gente ia de ônibus. Precisava de ar. Precisava andar. Precisava sentir a cidade ao redor para me lembrar de que aquilo tudo era real. Davi não discutiu. Só segurou meu braço e seguiu comigo pela calçada. São Paulo à noite é barulhenta. Gente correndo, carro buzinando, luz de neon refletindo na poça de água da chuva que tinha caído mais cedo.
Mas naquele momento, tudo parecia distante. Como se a gente tivesse dentro de uma bolha. Pegamos o metrô. Linha vermelha, lotada como sempre. Ficamos em pé, segurando na barra, balançando conforme o trem acelerava e freava. Ninguém nos reconheceu. Éramos só mais 2 pessoas voltando para casa depois de um dia longo. E, de certa forma, era reconfortante. Ser invisível de novo. Quando chegamos em Campinas, já passava das 11. O apartamento estava escuro. Acendi a luz da sala e fui direto para a cozinha fazer um chá. Camomila. Sempre tomo quando tô nervosa. Davi sentou no sofá, tirou os óculos escuros e ficou ali, quieto. Levei a xícara para ele. Ele agradeceu e bebeu devagar, em silêncio. Eu sentei ao lado. Como você tá? Ele demorou para responder. Ficou olhando para frente como se conseguisse enxergar algo que eu não via. Aliviado. Acho. Acha? É difícil explicar. Passei 12 anos imaginando esse momento. O que eu ia dizer? Como ela ia reagir? E agora que aconteceu, eu só. Não sinto mais nada. A voz dele estava cansada. Não era tristeza. Era exaustão emocional. Você não precisa sentir nada, Davi. Você fez o que precisava fazer. Falou a verdade. E isso já é mais do que muita gente consegue. Ele assentiu, mas não disse nada. Bebeu mais um gole do chá. Eu peguei a mão dele. Eu sei que foi difícil. Mas eu queria que você soubesse uma coisa. Eu nunca vou esquecer o que você disse lá. Sobre eu ser sua mãe. Foi a coisa mais importante que alguém já disse pra mim. Ele apertou minha mão. Eu falei a verdade, tia. Você sempre foi minha mãe. A Fabiana só me deu a vida, mas você me ensinou a viver. Eu não segurei. Chorei de novo. E dessa vez, chorei sem vergonha, sem tentar esconder. Davi me abraçou. E a gente ficou assim por um tempo. Só nós 2, no silêncio daquele apartamento pequeno que sempre foi nosso refúgio. Nos dias seguintes, o programa repercutiu. Muito. O trecho da entrevista viralizou nas redes sociais. Todo mundo comentando, compartilhando, dando opinião. Tinha gente defendendo o Davi, dizendo que ele foi corajoso. Tinha gente criticando, dizendo que ele foi duro demais, que deveria ter perdoado. E tinha gente atacando a Fabiana, chamando ela de oportunista, de mãe desnaturada. Eu não li nada. Desliguei as redes sociais. Não queria saber o que os outros achavam. Aquela história era nossa, não deles. Mas a Fabiana não desligou. Ela deu entrevistas, chorou em programas de rádio, publicou um texto longo no Instagram, pedindo desculpas, dizendo que tinha sido uma mãe ausente, mas que sempre amou o Davi, que tinha errado, mas que merecia uma segunda chance. O texto teve milhões de curtidas. Gente dizendo que todos merecem perdão, que ela era humana, que tinha se arrependido. Davi viu, leu tudo com o leitor de tela. E quando terminou, desligou o celular e disse: ela tá tentando se redimir com gente que não conhece nossa história. Mas não importa. Eu já disse o que tinha que dizer. Ele estava certo. Mas eu sabia que, no fundo, aquilo ainda doía. Porque mesmo quando a gente já decidiu que não quer mais alguém na nossa vida, ainda dói ver essa pessoa tentando construir uma narrativa diferente da verdade. Com o dinheiro da venda, Davi fez questão de mudar minha vida. Tentei recusar, disse que não precisava, que eu estava acostumada com a minha rotina. Mas ele insistiu. Tia, você trabalhou a vida inteira. Cuidou de mim quando ninguém mais quis. Agora é a minha vez de cuidar de você. Ele pagou o apartamento. Comprou. À vista. De repente, aquele espaço que a gente alugava há anos era nosso. Reformou. Trocou o piso, pintou as paredes, comprou móveis novos. Não deixou eu gastar nada. Fez tudo. E então, numa tarde de dezembro, me chamou para conversar. Tia, eu quero que você pare de trabalhar. Olhei para ele confusa. Parar como? Pedir demissão. Você não precisa mais trabalhar. Eu vou cuidar de tudo. Eu ri. Achei que ele estava brincando. Davi, eu tenho 52 anos. Não sou velha.
Eu gosto de trabalhar. Eu sei, mas você trabalha desde os 18, acordando às 5h30, pegando 2 ônibus, aguentando chefe, conta, pressão. Você merece descansar. A voz dele estava firme, decidida. Eu fiquei sem saber o que dizer. E o que eu vou fazer o dia inteiro? O que você quiser. Dormir até mais tarde. Fazer um curso, viajar, viver sem pressa. Pensei naquilo. Viver sem pressa. Fazia quanto tempo que eu não vivia sem pressa? Desde sempre, talvez. Sempre correndo, sempre preocupada. Sempre com medo de faltar dinheiro no fim do mês. Você tem certeza? Absoluta. No dia seguinte, pedi demissão. O Geraldo ficou surpreso, mas entendeu. Disse que eu tinha sido uma boa funcionária, que as portas estavam sempre abertas se eu quisesse voltar. Agradeci, mas sabia que não ia voltar. Saí da distribuidora pela última vez numa sexta-feira. Olhei para trás, pro prédio onde passei tantos anos, e senti uma pontada de nostalgia. Mas também senti alívio, porque, pela primeira vez na vida, eu não precisava me preocupar com o amanhã. Com o tempo livre, comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Acordava na hora que queria. Tomava café devagar, sem pressa. Ia na feira de manhã. Conversava com os feirantes. Escolhia as frutas com calma. Voltava para casa, assistia televisão, lia revista. Coisas simples. Coisas que antes pareciam luxo. Davi também mudou. Não externamente, mas internamente. Ele ficou mais leve. Depois do confronto com a Fabiana, era como se um peso tivesse saído das costas dele. Ele ria mais, falava mais, planejava mais. Começou outro projeto, dessa vez voltado para a educação inclusiva. Disse que queria ajudar outras crianças como ele, que cresciam sem saber o próprio potencial. Eu acompanhava tudo de perto. Não entendia os detalhes técnicos, mas entendia a paixão dele. E isso bastava. Foi em fevereiro, quase 3 meses depois do programa, que a Fabiana apareceu de novo. Não na TV. Na porta do nosso apartamento. Eu tinha ido no mercado e estava voltando com as sacolas quando vi ela parada ali. Magra, pálida, sem maquiagem. Nada parecida com a mulher produzida que tinha entrado no estúdio. Parei na calçada. Meu coração acelerou. Ela me viu e deu um passo para frente. Mariluce. Não respondi. Só olhei para ela, esperando. Eu sei que você não quer falar comigo. Eu sei que eu não tenho o direito de estar aqui. Mas eu precisava. Eu precisava te ver. A voz dela estava trêmula. Ela estava nervosa. Com medo, talvez. O que você quer, Fabiana? Desculpa. Eu quero pedir desculpa. Pra você. Pelo que eu fiz. Você já pediu desculpa. Na TV, nas redes sociais. Pra todo mundo. Mas não pra você. E você foi quem mais sofreu com a minha escolha. Eu respirei fundo. Coloquei as sacolas no chão. Você acha que pedir desculpa agora vai mudar alguma coisa? Não. Eu sei que não vai. Mas eu preciso tentar. Porque eu passei 12 anos tentando me convencer de que fiz a coisa certa. De que eu não tinha estrutura. De que o Davi ia ficar melhor sem mim. Mas a verdade é que eu fui covarde. Eu tive medo. E em vez de enfrentar, eu fugi. As lágrimas dela começaram a cair. Mas eu não me mexi. Não senti pena. Você fugiu de um filho de 5 anos que precisava de você. E agora volta porque ele ficou rico. Você acha que eu não vejo isso? Eu sei como parece. Eu sei. Mas eu juro, Mariluce, que não é pelo dinheiro. É porque ver ele ali, naquele palco, ouvindo ele falar de você daquele jeito, me fez perceber o quanto eu perdi. O quanto eu joguei fora. Ela soluçou. Cobriu o rosto com as mãos. E pela primeira vez, desde que ela apareceu na nossa vida de novo, eu senti algo além de raiva. Senti pena. Não por ela ter abandonado o Davi, mas por ela ter que viver sabendo que fez isso. Fabiana, eu não posso te perdoar. Porque não fui eu quem você machucou. Foi o Davi. E só ele pode decidir se quer ou não te perdoar. Ele nunca vai querer. Então você vai ter que viver com isso.
Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Você foi uma mãe melhor do que eu jamais seria. Obrigada por ter cuidado dele. Não respondi. Só peguei as sacolas e entrei no prédio. Não olhei para trás. Quando cheguei no apartamento, tranquei a porta e encostei nela, respirando fundo. Davi estava no quarto. Chamei ele. Ele veio, preocupado. Tia, tá tudo bem? A Fabiana estava aqui embaixo. Ele ficou tenso. E o que ela queria? Pedir desculpa. Pra mim. E você aceitou? Disse que só você pode perdoar ela, se é que você quer. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, balançou a cabeça. Eu não quero perdoar. E não quero odiar. Eu só quero seguir em frente, sem ela. Então é isso que a gente vai fazer. Ele me abraçou. E eu soube naquele momento que a gente ia ficar bem. Porque a gente sempre esteve bem. Desde o começo. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nas dúvidas, a gente sempre teve um ao outro. Em abril, Davi fez 18 anos. Eu organizei uma festa pequena, só com os amigos mais próximos, os sócios da antiga empresa, alguns professores que marcaram a vida dele. Foi simples, mas bonito. Bolo de chocolate, brigadeiro, salgadinho. Nada extravagante. No final da noite, quando todo mundo já tinha ido embora, a gente sentou na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Davi não conseguia ver, mas eu descrevi para ele. Ele gostava quando eu fazia isso. Dizia que minha voz pintava as coisas na cabeça dele. Tia, eu quero te dar uma coisa. Ele tirou um envelope do bolso. Entreguei para mim. Abri, curiosa. Dentro, um documento. Um requerimento judicial. Lendo, eu entendi. Ele estava pedindo a guarda definitiva. Queria me tornar oficialmente a mãe dele. Davi, eu sei que você já é minha mãe, mas eu quero que isso fique registrado. Quero que, quando eu casar, quando eu tiver filhos, seja seu nome que apareça nos documentos. Não o dela. Eu segurei o papel com as 2 mãos, tremendo. Você tem certeza? Mais do que qualquer coisa na minha vida. Eu chorei. De novo. Parece que desde que ele entrou na minha vida, eu choro mais. Mas são lágrimas boas. Lágrimas de quem sabe que tá vivendo algo maior do que ela mesma. Assinei o documento. Levamos no cartório. 3 meses depois, saiu a sentença. Davi era oficialmente meu filho. Mariluce Santos, mãe. Davi Santos, filho. Quando recebi a certidão, segurei aquele papel e senti que, finalmente, tudo tinha se encaixado. Não da forma que eu imaginava quando era jovem. Eu nunca sonhei em ser mãe. Nunca planejei. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender. E às vezes, as melhores coisas são as que a gente não planejou. Hoje, 2 anos depois da venda da empresa, a vida tá diferente. Davi mora sozinho agora, num apartamento maior, mais perto do centro. Mas vem me ver toda semana. Às vezes jantamos juntos, às vezes só conversamos. Ele tá trabalhando no novo projeto, que já tá crescendo rápido. Diz que quer abrir escritórios em outras cidades, expandir o impacto. Eu acredito nele. Sempre acreditei. Eu continuo no mesmo apartamento, reformado, confortável, mas o mesmo. Não quis sair. Gosto daqui. Gosto do seu Joaquim da padaria, da Dona Maria do 302, do barulho da cidade lá fora. Esse é o meu lugar. Acordo quando quero. Tomo café devagar. Leio, assisto TV, cuido das plantas na varanda. Às vezes saio para caminhar no parque. Conheci umas amigas lá, senhoras da minha idade que também estão aposentadas. A gente conversa, ri, troca receita. É uma vida simples, mas é minha. Tem dias que eu penso na Fabiana. Me pergunto onde ela tá, como tá vivendo, se ela pensa no Davi. Mas são pensamentos raros que vêm e vão. Eu não guardo rancor. Não tenho raiva. Só tenho pena. Pena de alguém que teve tudo e jogou fora. E tem dias, muitos dias, que eu olho para trás e vejo o caminho que a gente percorreu. Desde aquele sábado em que ela bateu na minha porta com um menino de 5 anos pela mão. Desde as madrugadas sem dormir,
as consultas intermináveis, o medo de não dar conta. Desde o primeiro dia de escola, a primeira linha de código, a primeira entrevista. Tudo. E eu percebo que valeu a pena. Cada segundo, cada lágrima, cada dúvida. Porque eu não fui só uma tia que criou o sobrinho. Eu fui uma mulher que escolheu amar e que foi amada de volta. Da forma mais pura, mais verdadeira, mais bonita que existe. Mês passado, Davi me ligou. Disse que ia casar. A namorada, Sofia, é uma moça incrível. Conheci ela algumas vezes e desde o começo soube que ela era especial. Ela olha para o Davi do jeito que toda mãe quer que olhem para o filho. Com amor, com respeito, com admiração. Ele me pediu para entrar com ele na igreja. Não com o pai, que ele nunca conheceu. Comigo, a mãe dele. Eu disse que sim. Claro que disse sim. O casamento vai ser em dezembro. 3 dias antes do Natal. Já comprei o vestido. Azul marinho, discreto, elegante. Nada chamativo. Não preciso chamar atenção. Só preciso estar lá, como sempre estive. Tem hora que eu me pergunto como seria a minha vida se a Fabiana nunca tivesse batido na minha porta. Se ela tivesse sido a mãe que o Davi merecia. Será que eu teria sido mais feliz? Mais realizada? A resposta é não. Porque o Davi não foi um fardo. Foi um presente. Um presente que eu não pedi, mas que mudou tudo. Me fez melhor. Me ensinou o que é amar sem esperar nada em troca. Me mostrou que força não é nunca cair. É levantar todas as vezes que a gente cai. Hoje, sentada na varanda com uma xícara de café na mão, eu olho para o céu. Tá nublado, mas não vai chover. Só aquelas nuvens grossas de fim de tarde que deixam tudo meio alaranjado. Pego o celular e abro o álbum de fotos. Tem centenas. Do Davi criança, de uniforme, sorrindo torto. Do Davi adolescente no dia da formatura. Do Davi adulto, no palco, segurando o prêmio de empreendedor do ano. E tem uma foto recente, tirada no mês passado. Nós dois, abraçados, na frente do apartamento. Eu tô sorrindo. Ele também. E naquela foto, eu vejo tudo que a gente é. Tudo que a gente construiu. Não com dinheiro, não com fama, mas com escolha, com presença, com amor. Fecho o celular e bebo mais um gole de café. O sol tá se pondo e Campinas vai ganhando aquelas luzes amarelas de poste. Daqui a pouco vai escurecer. Mas não tenho medo do escuro. Nunca tive. Porque mesmo nas noites mais difíceis, eu sempre soube que o amanhecer viria. E que, quando viesse, o Davi estaria ali, do meu lado. Como sempre esteve. Não como sobrinho, não como obrigação, mas como filho. Meu filho. O filho de quem ficou. Fim. Há coisas na vida que a gente não escolhe, mas há escolhas que definem quem a gente é. E no final, o que fica não é o sangue, é o amor. E o amor, quando verdadeiro, não abandona. Ele fica. Sempre fica. Ela saiu de casa dizendo que não nasceu para ser mãe. E deixou o menino que mal enxergava aos meus cuidados. 12 anos depois, ele apareceu na TV vendendo sua empresa por $4 milhões, quando ela tentou se aproximar, o que ele chocou a todos.